Lá em Gênesis 3:19 diz assim: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Esse texto é um texto muito sério, e eu preciso introduzir essa série abordando uma das prioridades, no meu ponto de vista, de mães de meninos que nós precisamos definir. Nós temos a responsabilidade de gerar homens. Amém? E o Senhor nos designou, porque eu creio que Ele não erra. Quando o Senhor me deu Estevão, quando o Senhor me deu Josué, eu tenho plena convicção que o Senhor estava me entregando sementes que eu precisava plantar, sementes que eu precisava cultivar. O Senhor estava me entregando homens que mudariam mentalidades, que transformariam a geração, novos paradigmas seriam estabelecidos através dos meus filhos. Eu tenho muita convicção disso. E eu abracei essa causa com muita propriedade. Eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu sei que é o Senhor quem dá todas as coisas. Nós já falamos sobre isso, né? Que os filhos são como flecha. O Senhor nos dá, é um dom, é um presente que o Senhor nos confia, é um presente que o Senhor nos entrega. Então, quando o Senhor, Ele te deu esse menino para você instruir, esse menino para você cuidar, Ele estava automaticamente te entregando condições, capacidade e habilidades para fazer desse menino um grande homem de Deus, um grande profeta de Deus. Essa live, ela é um complemento das anteriores, mas de forma mais aprofundada e específica para o menino. Mas é um complemento. Nós falamos que nós abençoamos, que nós instruímos sendo exemplo. Nós falamos que nós abençoando falando corretamente. Nós falamos nas lives anteriores a respeito da oração. Tudo isso são bases que nós precisamos fazer na criação dos nossos valentes. Na criação dos nossos valentes. Mas em relação aos meninos, nós precisamos trabalhar veementemente para trabalhar no caráter deles e na característica deles, que eles nasceram para serem provedores. Para serem provedores. E aqui eu não estou fazendo nenhum apelo crítico às mulheres que trabalham. De jeito nenhum. E longe de mim essa intenção. Já falei algumas vezes, eu concordo da mulher trabalhar se essa for a direção e a necessidade financeira da sua casa. Não tem problema nenhum nisso. Mas a responsabilidade de prover uma casa não vem da mulher. A responsabilidade de trazer o sustento, de trazer a condição financeira apropriada para a família não vem da esposa. Não vem da esposa. Olha só o que diz em Gênesis 3:19. E antes de ler o 19, eu quero ler para você ao 17. Depois que Adão e Eva pecam, o Senhor dá um mandamento para Eva, que ele fala no versículo 16. No 17 ele diz, e ao homem declarou. Essa parte do 19, ela foi declarada para o homem, não foi para Eva, foi para o homem. O Senhor Jesus, Deus, ele fala, e ao homem declarou. E no 19 ele diz, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Sabe, queridas, eu percebo que nós estamos vivendo dias de inversão de valores. Nós estamos enfrentando situações através de mudanças de paradigmas que tem nos feito acreditar que é responsabilidade absoluta da mulher prover a casa. Infelizmente, o feminismo, ele deturpou a criação prioritária de Deus. Ele ofuscou o propósito original do Criador. As mulheres começaram a ficar cada dia mais empoderadas. As mulheres começaram a ficar cada dia mais empoderadas, é esse termo mesmo, entraram no mercado de trabalho, alcançaram frentes profissionais, começaram a ter os seus salários reconhecidos. E muitas mulheres hoje têm salários maiores do que os homens. Devido à sua competência, devido à sua responsabilidade, sabe? Mas no fundo, muitas mulheres estão ficando doentes. Doentes emocionalmente, porque não está na criação de Deus. Não está na criação de Deus.
sabe? O propósito de fazer das mulheres provedoras dos lares. Esse não é o projeto inicial de Deus. Sabe o que Deus fala para a mulher no verso 16? Ele fala a respeito de multiplicação, de fertilidade. Ele fala para a mulher assim no verso 16, ele fala, olha, você vai sofrer durante a gestação e você dará luz aos filhos. Esse foi o preço do pecado. Então, peraí, quero trazer a essência desses 2 versículos para nós. Para Deus, para a mulher, Deus fala assim, olha, você vai gerar, você vai frutificar, você vai ser mãe, você vai influenciar a sua casa, você vai influenciar os seus filhos, e por conta do pecado, você vai sofrer na gravidez, você vai ter dor na gravidez. O pecado trouxe isso. Mas desde o início, Deus queria para nós a fertilidade. Deus queria para nós a multiplicação. Ou seja, Ele queria que nós gerássemos e multiplicássemos a vida, a paixão, o encargo que existe em nós na vida dos nossos filhos. Mas para o homem, ele não fala isso. Para o homem, ele fala, você vai comer o pão do suor do seu rosto. Aqui é um mandamento que aborda a provisão. Ele fala para o homem que o homem nasceu para prover. O homem nasceu para trazer o mantimento. O homem nasceu para trazer o sustento. Ele fala que o homem nasceu para trazer a receita financeira para casa. Você, homem. Sabe? Ele fala para nós. O homem nasceu para ser provedor. E aqui eu queria abordar um pouquinho sobre isso. Eu sou administradora de formação. E eu tive meus pais que foram muito felizes na missão de nos treinar, de nos ensinar. Os meus pais, eles foram muito eficientes, sabe? Na maneira de nos instruir a lidar com o dinheiro desde a criança. E eu me lembro, até estou escrevendo material sobre isso, e eu me lembro a gente pequenininho, meu pai trabalhando conosco, uma forma de nos gratificar, de nos ensinar a lidar com o dinheiro. Às vezes era até mais a minha mãe do que o meu pai, a correria do meu pai. Ele nos ensinava através de uma contribuição que chamava semanada. E todo final de semana nós éramos recompensados pelos trabalhos realizados. E ele tinha uma metodologia. E eu cresci aprendendo esse método e apliquei isso com os meus filhos. Então, desde os 5 anos, eu lido com os meus filhos com essa missão de treinar os meus filhos financeiramente, de ensinar os meus filhos a economizar, de ensinar os meus filhos a poupar, de ensinar os meus filhos a administrar corretamente, porque eu quero fazê-los homens provedores. Eu quero treiná-los para serem homens provedores, homens que vão prover a sua família, homens que vão prover a sua casa. Sabe, mães, vocês que estão me ouvindo aqui, a nossa maior responsabilidade é levar os nossos filhos a entenderem que mesmo que a esposa trabalhe, não é função da esposa trazer o sustento para casa. Não é função da esposa trazer a provisão financeira para casa. E assim eu fui crescendo, os meus filhos foram crescendo. E eu trabalhando com eles essa percepção. Então, com 5 anos, eu fiz um painel na minha casa de placa de ferro, de imã. Mandei configurar dinheiros de imã também. Mandei fazer notinha de R$1, de 50 centavos, de R$5, de R$10. E aí eu atribuí algumas missões, como eles ainda não liam, eles não sabiam ler nessa idade, eu mandei fazer desenhinhos de imã também, com as mensagens que eu queria alcançar. E então eu fui colocando as imagens e as pontuações que cada imagem receberia se essas imagens fossem executadas. Só vou te dar um exemplo. Por exemplo, lavar os sapatos toda semana. Aí eu punha uma criança lavando o sapato, um desenho. E na frente eu punha 50 centavos. Aí no final da semana eu somava tudo que eu tinha avaliado. Então vamos imaginar que eles ganhavam aí R$5 por semana. Desses R$5 eu comecei a ensinar para eles o princípio das caixinhas. Comprei 3 caixinhas e nós enfeitamos, configuramos, eles pintaram essas caixinhas. E nessas caixinhas, como eu sou cristã, eu queria ensinar também o princípio da oferta.
Então eu tirei uma caixinha para oferta, tirei uma caixinha para despesas pessoais, porque toda criança precisa desfrutar do que recebe. É um princípio, que é o princípio da recompensa, porque senão eles não vão ver prazer no trabalho. E eu criei o caixinho da poupança. Então eram 3 caixinhas. E aí eu dividi a proporção em porcentagens. E assim nós fizemos. Então ele tinha caixinha que ele tinha que dar de oferta, que era 10% da receita total. Ele tinha 30% que ele poderia gastar. E ele tinha 60% que era de poupança e economia. Nós fizemos isso durante muitos anos. Hoje eu vejo meus filhos, meu filho mais velho tem 16 anos, meu filho do meio tem 13. E hoje eu vejo como que eles lidam com dinheiro e isso alegra tanto meu coração. Sabe por quê, mãe? Aquilo que é feito com disciplina e com constância se torna um hábito. Anote isso. O que é feito com disciplina e com constância se torna um hábito. E quando nós ensinamos um hábito para os nossos filhos, eles não vão se esquecer deles quando eles crescerem. Que eu gosto de fazer uma analogia com o versículo da Bíblia que fala: ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela crescer ela não vai se desviar. E eu trago para os meus filhos assim: ensina um hábito para os seus filhos quando criança e quando crescerem eles não se esquecerão. É assim. Porque tudo que é feito com constância e com disciplina se torna um hábito. Hoje os meus filhos acostumaram a lidar com dinheiro. Hoje os meus filhos têm receita. Tudo que é feito com constância, tudo que é feito com disciplina se torna um hábito. E um hábito estabelecido você leva consigo para a vida toda. Para a vida toda. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a terem essa visão de serem provedores desde a infância. Queridas, isso é mandamento, está na Bíblia, foi o que o Senhor definiu. O homem ele já nasceu com essa característica de prover, ele já tem dentro de si essa característica de trazer o sustento, de trazer a provisão, Mas sabe o que eu percebo? Nós estamos fortes demais. As mulheres estão fortes demais e às vezes impedindo os homens de manifestarem a sua força. Por isso, mães, a nossa função está cada dia mais desafiadora. Cada dia mais desafiadora. Nós não podemos deixar os nossos filhos se convencerem ou perderem a sua essência da criação por conta de uma força feminina, de um empoderamento feminino. Os nossos filhos precisam ter convicção de quem eles são. Os nossos filhos precisam ter clareza, sabe? Que foi o Senhor quem designou essa missão para eles. Eles foram chamados para prover. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a administrar financeiramente a vida deles. Administrar financeiramente a vida deles. Se você tem filho homem e está me assistindo, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como eu estabeleci esse painel. Eu acho muito interessante você fazer isso na sua casa. Talvez os seus ainda são menores. E se forem maiores, também dá para aplicar, mas agora você não vai pôr figurinha mais. Agora você escreve, porque agora eles já entendem. Começa a estabelecer o princípio da recompensa do trabalho. E eu ouço muito, tem muitas mães que falam assim: ah, mas eu não gosto de pagar porque é obrigação deles me ajudarem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, se pudesse escolher, você trabalharia porque você gosta ou você trabalharia porque você precisa da receita do seu trabalho? Responde pra mim. Você trabalharia só por prazer ou porque você quer ter a recompensa do seu empenho? Qual que é a motivação do nosso trabalho? Tá certo que depois a gente pode gostar, né? Mas qual é a motivação? Eu estou procurando uma pessoa para trabalhar aqui em casa. Aí a maioria, quando eu vou fazer entrevista, elas perguntam para mim: quanto que você paga? Quanto que você paga? Por que lá fora a gente quer ter o recompensa do trabalho, que é o salário, e às vezes nós não queremos estimular os nossos filhos com também essa recompensa?
Por que a gente quer ter a receita e às vezes não estimulamos os nossos filhos com algum agrado, com alguma recompensa? Eu acho que é importante nós estimularmos. É claro que você tem que ser coerente com a idade dos seus filhos. Eu não vou dar uma semanada de R$100 para uma criança de 5 anos. A semanada para uma criança de 5 anos, semanada é por semana. Toda sexta-feira a gente fazia essa avaliação. Toda sexta eu fazia esse fechamento, né, financeiro. Para uma criança de 5 anos, ela não pode passar de R$10, é no máximo R$10. Porque eles nem têm condição para administrar e para gerir. Nós vamos aumentando a receita do trabalho realizado à medida que eles vão ficando mais velhos. Hoje meu filho tem 16 anos. E eu louvo a Deus pelos 5 anos, quando nós começamos a trabalhar assim. Meu esposo decidiu, já compartilhei em algumas dessas lives, meu esposo decidiu dar um pedaço de terra para eles plantarem. E o ano passado eles plantaram o primeiro ano. E nós tivemos a oportunidade de irmos para os Estados Unidos no final do ano. Nós chegamos nos Estados Unidos, gente, lá é um país que estimula o consumo. Todo mundo que vai quer comprar tudo, não é verdade? Então eu cheguei lá imaginando que os meus filhos iriam comprar, né? Mas sabe de uma coisa? Eles entenderam o poder do dinheiro. Eles entenderam o poder da administração. Eles entenderam o poder da poupança. Eles chegaram lá, podia ter comprado o iPhone 15 Pro. Já tinha lançado, né? Já tinha lançado esse iPhone. Mas eles não compraram, sabe por quê? Por causa da caixinha da poupança. Eu teria que pegar a receita da caixinha da poupança. E não é interessante eu mexer naquilo que eu propus. Eu tenho uma quantidade específica para despesa. Meu filho não trouxe um tênis. Um tênis. Mãe, eu já tenho tênis, tá bom. Depois eu compro. Sabe, eu não tô te estimulando a ensinar seu filho a ser escasso. Não, não é isso. Porque vai ter tempo de gastar. Hoje eu posso fazer uma viagem boa. Hoje eu posso. Mas eu trabalhei para isso. Eu economizei para isso. Os meus filhos ainda não. Eles só podem ir numa viagem boa se eu estiver junto, concorda? Só se eu estiver junto, para pagar para eles. Então existe um tempo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem provedores. Eu trabalho muito isso na cabeça dos meus valentes. Falo, filho, vocês vão casar. Vocês vão casar. E vão casar com mulheres abençoadas. Vocês vão casar com mulheres abençoadíssimas. Mas deixa eu te falar, você vai suprir a sua casa. Você vai prover a sua casa. Você vai trazer o sustento para sua família. Porque este é o propósito de Deus. Sabe? Com o suor do seu rosto você comerá o pão. Isso é o que Deus definiu para os nossos filhos. Nós precisamos treinar homens que provê, que são provedores. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos a responsabilidade de serem provedores, de trazerem o sustento para casa, de trazer o sustento para a família. Queridas, mulheres não estão aguentando, elas cobraram algo, elas exigiram algo nesse mundo feminista, mas a alma está doente. Mulher não foi feita para pressão. Mulher não foi feita para pressão financeira. Nós não temos estrutura para isso. Essa estrutura é para o homem. Por isso, mães de meninos que estão me ouvindo, é nossa responsabilidade treinar esses homens, sabe? Da próxima geração ou dessa geração. É nossa responsabilidade treinar esses homens provedores. Esses homens que vão cuidar, esses homens que vão suprir. É nossa responsabilidade treinar esses homens, sabe, que vão trazer provisão para casa. Essa é a nossa maior responsabilidade. Na primeira série da live, nós teremos outros 2 assuntos. Mas eu queria abordar hoje só esse aspecto. Vamos trabalhar melhor a situação financeira nos nossos filhos. Vamos estimulá-los a economizarem. Sabe, trabalhe na sua casa o princípio da semanada. Trabalhe na sua casa essas atividades que eles podem executar.
colocar o lixo para fora, lavar os sapatos, não deixar a toalha em cima da cama, fazer as tarefas com critério, sabe? E você vai pontuando 25 centavos, 50 centavos, R$2. No final da semana, você levanta a receita. E em cima dessa receita, separe as caixinhas. Confeccione essa caixinha com seus filhos. Faça desse momento um momento prazeroso. Faça desse momento um momento único. Gere memórias. A caixinha da oferta, se você é cristã. Se você não é cristão, põe a caixinha da generosidade. Para abençoar alguém. Para abençoar uma família. Para abençoar um órfão. Para abençoar a viúva. A caixinha da oferta, a caixinha da poupança e a caixinha da despesa, ou do prazer, ou da recompensa. Lembrando que nós precisamos estabelecer a caixinha da poupança e essa não pode ser mexida. Porque ela tem que ser trabalhada a longo prazo, estimulada a longo prazo. Amém? Então, que nós possamos trazer para a vida dos nossos filhos, você, mãe de meninos, que você possa trazer para a vida do seu filho essa prioridade. Estabelecer no coração deles que eles nasceram para prover e que isso é um mandamento de Deus. E que não vai ser pesado, não vai ser difícil, porque Deus é com ele. Deus está com os nossos filhos. Deus vai instruir, Deus vai ensinar, Deus vai conduzir. Porque Deus não nos dá nada. Deus não nos dá nada que Ele mesmo não nos capacita a fazer. Amém? Então que Deus abençoe você. E que você traga para si, sabe? Essa responsabilidade, essa prioridade.